Jesus está nesse lugar. Quem pode sentir a presença do Senhor? Aleluia! Abra sua Bíblia. Aleluia! Eu sinto um clima todo especial desde o começo do culto, irmãos. Eu creio que o Senhor está reservando algo diferente hoje à noite para nós. Fica ligado aí no Senhor. Fica ligado. Prepare-se. Mateus capítulo 9, versículo 27. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: credes vós que eu posso fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas, tendo eles saído, divulgaram a fama por toda aquela. Abra aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 9, versículo 27. A palavra do Senhor nos conta aqui a história de 2 cegos que clamaram ao Senhor por compaixão. E a Bíblia, interessante notar que Jesus, após ter realizado o milagre da ressurreição da filha de Jairo, quando ele está de caminho para casa, 2 cegos acompanham Jesus e os discípulos, e começa a gritar: tem compaixão de nós, filho de Davi. É interessante observar que Jesus, a princípio, não atende eles. Jesus está indo em direção à casa, e eles clamam pedindo compaixão, mas Jesus não atende a eles. Quando Jesus entra em casa, aqueles 2 cegos se aproximam de Jesus, e Jesus disse-lhes: credes vós que eu posso fazer isto? Fazer o quê? Curar eles daquela cegueira. Eles disseram: sim, Senhor, cremos, acreditamos. Jesus então toca nos olhos deles, e Jesus disse: seja feito segundo a vossa fé. Imediatamente os olhos daqueles homens se abrem, mas Jesus faz uma advertência para eles: olha, não diga a ninguém, fiquem calados, não precisa vocês divulgarem o que aconteceu. Mas a Bíblia diz que infelizmente eles não conseguiram fazer o que o Senhor disse, e começou a divulgar para muitas pessoas o que tinha ocorrido. Eu quero falar sobre o seguinte tema: uma confissão transformadora. Eu observo nesse texto 2 confissões importantes que esses 2 cegos fizeram a Jesus, que mudou a história destes 2 cegos, não apenas no seu aspecto visual, não apenas no aspecto físico, biológico, mas houve uma mudança espiritual, houve uma mudança de entendimento, houve uma mudança radical na vida destes 2 cegos. E é muito interessante que a Bíblia diz que eram dois. E é muito interessante a forma unida, como eles estavam unidos para buscar ao Senhor. É muito interessante a união deles.
para pedir e suplicar ao Senhor a cura da visão deles. Isso é extraordinário. Mas também é extraordinário observar que geralmente as pessoas que estão passando as mesmas situações, elas tendem a se agruparem, elas tendem a estarem juntas. Ora, geralmente o alcoólatra vai buscar alguém que tem a mesma preferência da dele, né? Alguém que tem problemas com um filho vai buscar alguém que passe pela mesma situação. Quem sabe para que de alguma forma possa unir forças para superar aquela situação. Quem sabe? Muitas vezes porque o outro vai entender melhor a situação, porque ele vive, ele passa aquela mesma situação. Talvez eles terão entre si uma condição de ajudarem mutuamente uns aos outros, criticar menos um ao outro, porque quando você vive uma determinada situação adversa, é muito fácil alguém reclamar, é muito fácil alguém criticar, é muito fácil alguém dizer que você não resolve porque não quer, que aquilo não muda porque você não quer. É muito fácil, mas o complicado mesmo é quando você está na pele daquela pessoa. É muito fácil você dizer que alguém não se liberta dos seus pecados porque não quer. Não é você que vive na prática daquele pecado, você não tem experiência ainda suficiente para entender aquilo que está acontecendo. É por isso que as pessoas que vivem a mesma condição social, espiritual ou de problemas, elas tendem a se aproximarem para de alguma forma tentar entender a dor e o sofrimento que ambos estão passando. Ora, querido, estes dois cegos tinham um problema em comum. Eles eram cegos, eles não conseguiam ver, eles não enxergavam a beleza da vida, eles não enxergavam o sol, eles não viam a beleza das flores, das rosas, eles não viam o sorriso de uma criança, eles não conseguiam ver a beleza que a vida poderia lhe proporcionar. Porém, eles estavam limitados na visão, mas não estavam limitados na audição. Todos nós temos alguma limitação, todos nós temos alguma deficiência, mas nenhum tipo de deficiência ou de limitação pode ser desculpa para nós deixarmos de se aproximar de Deus, pode servir de desculpa para nós termos um encontro com o Senhor. Eu não sei qual é a tua dor, eu não sei qual é a tua deficiência, eu não sei qual é a tua limitação, mas uma coisa eu te afirmo: Deus te dá a capacidade de desenvolver outras aptidões que poderão e que facilitarão o teu acesso à presença de Deus. Foi o que aconteceu com esses dois cegos. Eles não podiam ver, mas eles podiam falar, aleluia, e foi através da audição, e foi através da fala que eles conseguiram em Jesus a libertação, a cura e a transformação de suas vidas. Aplaude o Senhor. Observem que provavelmente eles ouviram falar que Jesus passava ali, e ao ouvir que Jesus passava ali, eles então começaram a dizer: tem compaixão de nós. Mas eles não apenas disseram: tem compaixão de nós, eles fizeram a primeira confissão fundamental de quem quer que Deus transforme a vida. Eles confessaram que Jesus era o filho de Davi. Pode parecer uma expressão, uma confissão simples, mas não era. Dizer que Jesus era o filho de Davi significava dizer: tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és aquele que nós esperamos, que haveria de redimir a Israel, tu és aquele que veio
trazer a salvação a Israel e ao seu povo. Nós cremos, nós não conseguimos ver, mas a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Interessante, os religiosos da época tinham olhos saudáveis, mas não conseguia ver que Jesus era o Filho de Deus, não conseguia ver que Jesus era o filho de Davi, não conseguia ver. Os olhos deles, o entendimento deles estava tapado. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Querido, a cegueira não é apenas visual, não é apenas física. Há muitas pessoas cegas no seu entendimento, e o pior cego é aquele que não quer ver que Jesus é o melhor, que não quer ver que Jesus é o Salvador, que não quer ver que Jesus é o único que pode perdoar, libertar, curar e levar o homem para o céu. Aleluia! A primeira confissão que transformou a vida destes dois cegos foi que eles perceberam e confessaram quem Jesus é. Enquanto nós não entendermos quem Jesus é em nossa vida, o que é que Ele representa para nós, nada vai mudar na nossa vida, nada vai mudar na sua história. Jesus, olhando para os discípulos, disseram assim: que dizes os homens ser o Filho do Homem? Aí começaram a dizer: bom, uns dizem que tu é um profeta, uns dizem que tu é João Batista. Aí Jesus olhou para os discípulos e disse: e vós? Quem dizeis que eu sou? Ficaram tentando encontrar uma resposta. Aí Pedro disse: eu sei. Tu sabe mesmo, Pedro? Sei. Pois diz aí para eles ouvirem. Quem eu sou para vocês? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Pedro reconhece quem de fato é Jesus. Se você ainda não reconhece quem Ele é na tua vida, hoje é o dia de você reconhecer que Jesus é o Cristo, que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor, que Ele é o teu pastor, que Ele é tudo em todos. Aleluia! Colocaram Jesus no dia da crucificação entre dois ladrões. Um dos ladrões zombava dele: tu não é o Salvador da humanidade, porque tu não salva a ti mesmo. Tu não resolveu tanto o problema dos outros, que não resolve o teu. Zombava do Cristo. Mas o outro sabiamente percebeu quem era Jesus, reconheceu quem era Jesus, e disse assim: fica calado, cara. Tu não vês que este é um homem justo? Nós estamos aqui porque somos dignos deste castigo e dessa morte, mas ele é inocente. Este homem é reto diante de Deus. Ele faz uma defesa pública de quem Jesus é, e Jesus só vendo. Aí o ladrão olha para Jesus e diz assim: Senhor, primeira confissão, Senhor, que talvez é a confissão mais difícil de se fazer hoje. Fazer a confissão de que Jesus é Salvador seja o mais fácil. Talvez a confissão mais difícil é reconhecer que Jesus é Senhor, porque se Ele é Senhor, Ele é dono. Se Ele é dono, é Ele que manda. Se Ele que manda, você tem que se submeter à vontade dEle, e não Ele se submeter à sua.
ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Louvado seja o Senhor. Ele faz a confissão certa de quem Jesus é. Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é Salvador, Ele é Libertador, Ele é tudo em todos. Aplaude o Senhor. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você?